Olá, paz seja contigo, tudo bem? Em maio de 1995, há 26 anos atrás, Deus me chamou para vir à Ilha Solteira e abrir a igreja do Evangelho Quadrangular. Após receber o chamado de Deus, eu vim para essa cidade onde já estou agora, no momento, há 26 anos ministrando a palavra de Deus. E como esse mês de maio nós comemoramos 26 anos, que eu cheguei aqui para abrir essa igreja, 26 anos da minha chegada, 26 anos do ministério, 26 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular em Ilha Solteira, eu gostaria de falar um pouco com você sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é quadrangular? Escreva aqui embaixo, eu sou quadrangular. De que igreja você é? Qual cidade você é? Ah, pastor, eu não sou quadrangular, mas eu conheço a quadrangular. Escreve que você conhece. Escreva aqui que você conhece a igreja quadrangular, ou tem algum amigo ou algum parente, alguém que é da igreja quadrangular que você conhece. Escreva aqui embaixo. Bom, eu tenho orgulho em falar que a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher chamada Aimee Semple McPherson. Orgulho porque numa época bem complicada, uma época muito difícil para a mulher, Aimee se destacou e iniciou um trabalho que perduraria por muitos anos. Na década de 1920, a Aimee começou a fazer os seus trabalhos, pregar a palavra de Deus, fazer algumas cruzadas. Isso mesmo, cruzada era o nome que a igreja usava por muito tempo. Eu mesmo, quando comecei na quadrangular em Pereira Barreto, a gente não falava quadrangular, falava cruzada. Um dia alguém falou para mim, por que cruzada? É cruzada com o Espiritismo? Aí eu fui explicar para a pessoa, Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização. Cruzada Nacional de Evangelização é o nome fantasia da Igreja do Evangelho Quadrangular. Cruzada significa grande movimento. E a igreja tem essa missão, de fazer esse grande movimento cruzando as quatro pontas do nosso país e do mundo, anunciando o Evangelho Quadrangular. A Aimee Semple McPherson estava pregando em uma tenda. Isso mesmo, a igreja começou em uma tenda. Ela começou nas ruas, ela subia em cima de um caixote, ficava de 20 minutos a 1 hora apenas orando, não tinha o público para ouvi-la, até chamar a atenção de algumas pessoas, e aí ela começou a pregar o evangelho. Numa época difícil, Ali ela trouxe para perto dela as mulheres, os negros, ela abraçava todo mundo numa época complicada. Imagina 1920 nos Estados Unidos. Com o tempo, as pessoas foram chegando, uma época também de guerra, uma época em que as pessoas estavam doentes, eles recebiam a cura e a bênção de Deus através do ministério, ali na rua mesmo, de Aimee Semple McPherson. Ganhando uma tenda de circo, começou a reunir algumas pessoas nessa tenda e ali fazia os cultos, os trabalhos. Em um dia, a Aimee pregava por cerca de 500 pessoas naquela tenda e ela pregava sobre uma passagem em Ezequiel 1:10, que fala da visão de Ezequiel. Visão essa que se repete também depois em Apocalipse. E na visão ele vê os querubins com 4 rostos. Ela então começou a pregar sobre os 4 rostos dos querubins. Um tinha o rosto de homem, o outro o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia. Bom, quando pregou sobre o rosto do homem, a Aimee pregou, Jesus Cristo veio para salvar o homem. Então ela pregou, Jesus Cristo salva. Quando ela pregou sobre o rosto do leão, o leão simboliza o rei da selva, poder. Então ela pregou, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. No rosto do boi, o boi é aquele que puxava as cargas, arava a terra, levava os carros. Ela então disse, Jesus Cristo veio para levar as nossas cargas, as doenças, as enfermidades. Logo então ela pregou, Jesus Cristo cura. E ao falar sobre o rosto da águia, a águia é uma ave que quando vê os filhotes em perigo, ela vem em um voo rasante, em suas garras tira no piscar de olhos os filhotes do perigo. Assim é Jesus Cristo, no abrir e fechar de olhos, ele virá buscar a sua igreja. Então a Aimee pregou, Jesus Cristo breve voltará. 4 rostos, rosto do homem, rosto do boi, rosto do leão, rosto da águia. 4 mensagens, Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo breve voltará. A Bíblia é um evangelho, gospel significa evangelho, então abrange toda a Bíblia, que são boas notícias. Mas os evangelhos que pregam e que falam e que ensinam sobre Jesus e contam a história de Jesus, quantos são? 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Se você analisar bem os evangelhos, você vê que ele é para todos, mas foi escrito para pessoas distintas, grupos diferentes, e cada um apresenta Jesus de uma forma diferente. O evangelho de Mateus apresenta Jesus como o grande rei que há de vir, Jesus Cristo voltará. O evangelho de Marcos apresenta Jesus como o grande médico, Jesus Cristo cura. O evangelho de Lucas apresenta Jesus como o filho do homem, Jesus Cristo salva. E o evangelho de João apresenta Jesus como o filho de Deus, o batizador no Espírito Santo. Logo, Aimee pregava naquela tenda 4 rostos, 4 doutrinas principais, 4 evangelhos. Como seria então o nome dessa igreja? Ela não pensava no nome da igreja, mas naquele dia em sua mensagem explodiu o nome Evangelho Quadrangular. Esse é o evangelho completo, o evangelho quadrangular. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Nascia assim a Igreja do Evangelho Quadrangular, fundado por uma mulher, Aimee Semple McPherson. O trabalho de Aimee cresceu tanto que logo fora construído um grande templo em Los Angeles, chamado Angelus Templos, ou Templo dos Anjos. É até hoje a sede internacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. O Anjo Templos fazia 21 cultos semanais e Aimee ministrava a palavra de Deus com muita alegria. Logo, o nome Evangelho Quadrangular, Aimee Semple McPherson, ganharia o mundo. Aimee, com a sua obra, com a sua igreja, que espalhou por tantos lugares, ela foi reconhecida pelo seu trabalho como uma das personalidades do século pela revista Times. A Igreja do Evangelho Quadrangular cresceu, se alastrou por todo o mundo, mas no Brasil ela chegou e começou a fazer um trabalho diferente. Em São Paulo, no bairro da Água Limpa, ela fez um grande trabalho. Os missionários vieram e pregavam nas igrejas, anunciavam o evangelho de uma maneira diferente, avivada, de cura, libertação, transformação de vida, trazendo para o Brasil um grande avivamento. E foi no ano de 1951, em São João da Boa Vista, estado de São Paulo, que foi fundada a primeira igreja do Evangelho Quadrangular. De lá para cá, a igreja tem crescido e avançado em todo o mundo. São mais de 100 países em que a bandeira quadrangular está fincada e tremulando. A igreja quadrangular não tem um dono humano, sabe? Essa igreja é do fulano, essa igreja é do ciclano. Primeiro, a igreja quadrangular é do Senhor Jesus. E o presidente da igreja é eleito pelos próprios pastores por um período, por um tempo, por um mandato. Então logo nós podemos trocar os presidentes da igreja. A igreja quadrangular tem a sua maneira peculiar de saudação, é paz seja convosco. Aí você pode perguntar, por que a gente não fala paz do Senhor, paz de Jesus, paz de Deus? Bom, primeira coisa, deixando claro, se você fala paz do Senhor, amém, paz do Senhor, meu irmão. Se você fala paz de Deus, paz de Deus. Se você fala graça e paz, graça e paz. Isso não é problema, salde da maneira que você achar melhor. Porém, a igreja quadrangular, em sua forma peculiar, apenas paz seja contigo, paz seja convosco. Por quê? Porque a paz que nós desejamos para a pessoa não é a paz de Deus. Não é a paz de Jesus, é a paz que nós temos, é a paz que nós vivemos. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas eu vou dar para vocês. Se Jesus me deu a paz, de quem que é a paz? A paz é minha, porque Ele me deu. Ele disse assim, olha, para as pessoas quando começaram o ministério, vão de 2 em 2, cheguem na casa, desejem a paz. Se a pessoa não aceitar, a paz voltará para vós. Se fosse do Senhor, voltaria para o Senhor, mas voltará para vós, porque a paz é tua. Quando eu digo para você, paz seja contigo, meu irmão, estou desejando a mesma paz que eu tenho, que eu vivo, que Deus me deu. Não vamos falar de tantos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero falar sobre um momento especial. Eu não costumo muito falar isso, mas eu nasci num lar evangélico e com 12 anos de idade eu fui batizado na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Mas aos 16 anos eu cheguei na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aos 18 eu pregava o Evangelho e até hoje continuo pregando. Em meados de 94 eu tive um chamado para vir para a Ilha Solteira e começamos aqui o trabalho. Maio de 95 é a data oficial, mas a virada de 94 para 95 eu já estava aqui começando o trabalho na cidade de Ilha Solteira.
Eu fui chamado para vir para cá e com o auxílio do meu pastor, amigo, pai na fé, a quem eu estava auxiliando há 11 anos na cidade de Pereira Barreto, pastor Luiz da Penha Medeiros. Com o pastor Luiz Medeiros foi que eu aprendi os primeiros passos, as primeiras mensagens, as orientações necessárias para a vida, e ao lado dele, com toda essa caminhada, eu fui aprendendo muitas coisas que eu poderia depois ensinar às outras pessoas. Ser pastor não era algo que eu queria, não era meu desejo, mas Deus me chamou para ser. Eu costumo dizer que eu tenho as minhas vontades, mas todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Fui chamado para Ilha Solteira e começamos o trabalho. Em maio de 95, a nossa igreja tem então a data da fundação. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. A minha filha veio comigo com 1 ano e 1 mês de vida. Hoje ela é casada e já é mamãe. E eu tenho outro filho que já tem aí seus 22 anos. O tempo passa, né? Você pode estar pensando assim, eita, esse pastor é velho. Mas não, eu comecei o ministério com 23 anos, 23 para 24 anos. Então eu sou muito jovem. Viemos começar com muita dificuldade, eu e a esposa na época, a pastora Wanda, e uma criança pequena. Esposa na época porque depois, com o tempo, em 2010, depois de tanta luta e trabalho, ela veio a falecer aqui em Ilha Solteira, em pleno trabalho, em plena obra. Em todos esses anos, Deus nos tem dado graças. E Deus tem levantado pessoas abençoadas ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada. A Igreja Quadrangular, em Ilha Solteira, Ministério Pastor Sidney Luiz, já passou por tantas turbulências, mas Deus continua acrescentando aqueles que hão de se salvar a essa igreja. Estamos agora, como todas as outras igrejas, enfrentando essa luta terrível da pandemia. Mas Deus tem nos dado graça, tem nos dado vitória a cada dia e nós continuamos caminhando com a igreja avançando em nome de Jesus. Bom, desculpe ser tão rápido, tão breve, porque a história é tão bonita da Igreja Quadrangular. Hoje somos milhões e milhões de pessoas espalhadas por todo o Brasil, por todo o mundo. A Igreja Quadrangular tem crescido de uma forma grandiosa e o coração está alegre. E você, conhece a Igreja Quadrangular? E você, é da Igreja Quadrangular? Qual é a tua igreja? Qual é o teu pastor? Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Que bom poder compartilhar um pouquinho da história da Quadrangular aqui com você de uma forma tão breve e rápida. Eu sou o pastor Sidney Luiz. Se inscreva no nosso canal, siga a gente aqui sempre com mensagens, palavra de Deus abençoadoras para a tua vida. Toda terça e quinta, às 2 da tarde, um vídeo novo para você. E aos domingos, as lives do nosso culto. Não se esqueça, deixa o comentário, clica no joinha, isso é muito importante para a gente. Compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe. Um abraço carinhoso no amor do Mestre.